Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal. Há um mês atrás a gente esteve aqui no estaleiro mostrando o maior barco temático do Brasil, o Galeão Santa Trindade. Um mês depois a gente está voltando aqui no estaleiro para ver o andamento dessa construção, como é que está sendo. Visto que no primeiro vídeo para agora mudou muita coisa, inclusive os mastros que não estavam na embarcação, e agora já foi finalizado esse processo da mastração. A gente vai fazer um tour pelo Galeão Santa Trindade, é um tour completo, então tudo que tem nesse barco aqui a gente vai mostrar aqui no canal a partir de agora. Espero que vocês gostem do conteúdo, não esqueça o like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, e vamos agora fazer um tour pelo Galeão Santa Trindade, começando lá da proa, na parte de baixo da embarcação. Aqui na proa da embarcação a gente consegue ver a cor que vai ser o Galeão Santa Trindade, ó. Ele vai ser todo invernizado. Uma cor bem bonita, até bate o sol, dá aquele reflexo, né? Brilha bastante. Diferente dos outros da frota, que são da cor preta. O Galeão Santa Trindade ele vai ser todo invernizado. E aqui da parte de baixo ainda falta continuar nesse processo de invernizar ele. Vou olhar pela imagem uma coisa, pessoalmente aqui é outra. Estou bem contra o sol ainda para ajudar. Há um outro detalhe que eu não falei no primeiro vídeo, até porque eu não sabia, fiquei sabendo agora, é que aqui, galera, na proa, terá propulsor lateral. Então aqui eles vão colocar os propulsores laterais. Hoje não está aqui, né? Não tem um buraco ainda porque não chegou. Então assim que o sistema chegar, eles vão fazer toda a instalação dos propulsores laterais na proa. Então sim, Galeão Santa Trindade vai ter propulsor lateral que é para ajudar na manobra, como acontece com os navios que a gente mostra aqui no canal também. Ver como é que ficou os lemes que não tinha na primeira gravação e agora já colocaram. Aqui, ó. Então já colocaram os dois lemes. Então a gente tem o primeiro leme, que a propulsão dessa embarcação vai ser de dois motores, né? Então para cada motor uma hélice. A segunda hélice não chegou ainda, mas assim que ela chegar, ela será acoplada aqui. As hélices do Galeão Santa Trindade, ela pesa 460 quilos e tem mais de 1,65 m de comprimento. São duas hélices que vão dar aí propulsão ao maior barco tematizado do Brasil. E vamos subir para ver lá em cima como é que tá ficando. Vamos comparar aí o antes e o depois. Tá mudando muita coisa. Evoluiu bastante. Quem já foi nos barcos piratas ali em Balneário Camboriú sabe que o show, sempre rola um showzinho durante o passeio. Então tem um show com os piratas, tem música. E aí tem um barzinho também, que é onde os piratas vão servindo os passageiros. O pessoal pode vir aqui comprar cerveja, refrigerante, suco. Eles vendem também durante o passeio. Olha como que tá ficando aqui por dentro. E é bem espaçoso. Também já passaram um verniz em algumas partes. Então enquanto vai rolando o show, o passeio, os piratas daqui vão servindo os turistas que estão a bordo da embarcação. E essa parte do barzinho vai ser colocado blindex. E um detalhe, isso aqui vai ser colocado quando ele estiver na água. Então quando ele estiver aqui fora da água, eles não vão colocar essa parte, por quê? Porque pode estourar. Quando for colocar o macaco para fazer o processo de jogar ele para a água, então se vai mexer na embarcação, pode estourar. Então esse processo será colocado só com ele na água. E aqui no meio também eles vão colocar mais bancos, então vai ser colocado banco aqui. Lá na parte de cima também terá bancos. Porque isso aqui ainda vai ser passado uma tinta, né? Uma tinta com areia, que é o quê? Para ficar antiderrapante. Para os turistas não escorregar aqui, não cair. Só que isso vai ficar para as últimas etapas de finalização da embarcação. Justamente para não atrapalhar o pessoal que está trabalhando aqui, passando para baixo, para cima, né? E os mastros ainda falta regular eles, falta apertar os cabos. Lá na parte de cima não vai dar para ver, mas já tem dois piratas. Em cada um daqueles dois cestos lá tem um pirata já enfeitando aí o barco pirata. A capacidade de turistas a bordo será definida ainda pelo engenheiro e pela Marinha do Brasil, mas acredita-se que vai ter até 700 passageiros a bordo, um limite de 700 pessoas. E aí tem bancos, né, em toda a embarcação. Então a gente vai ter bancos de fora a fora, desde lá da proa, os bancos vão vindo. Então o pessoal pode sentar durante o passeio, ficar sentado ou ficar em pé, né? Isso aí vai depender do gosto de cada um. Quem quiser ficar em pé vai poder ficar, e quem quiser ficar sentado aqui, banco não vai faltar.
E aí a gente conta com 7 banheiros na embarcação também, que já avançou bastante desde a última vez que a gente mostrou. Desse lado aqui vai ser os banheiros femininos. Aí indo lá do outro lado, a gente tem o banheiro para deficiente, que vai ser esse banheiro aqui, ó. Será um banheiro para deficiente. Parabéns à empresa por essa responsabilidade, né, com os turistas. E aqui o banheiro masculino, que também avançou bastante. Não tinha nada disso no primeiro vídeo. Rapaziada, faz um mês que a gente filmou, tá? Um mês depois, olha quanta coisa evoluiu. Janelas tematizadas, estilo barco pirata mesmo. E agora, né, dá pra fechar. No primeiro vídeo era toda aberta, não tinha ainda as portas. Agora já colocaram também. E essa parte aqui é um grande destaque da embarcação, porque o pessoal vai poder ficar aqui na polpa, sentar aqui, olhando o marzão, olhando o Balneário Camboriú. E um detalhe é que o barco pirata, o Galeão Santa Trindade, ele vai fazer uma rota diferente dos irmãos dele. Esse aqui também é um barco da Aventura Pirata. Esse barco aqui, ele faz a rota Praia de Laranjeiras e Balneário Camboriú. Então ele sai de Balneário Camboriú na Barra Sul e vai até Laranjeiras, né, esses pretos aqui da frota. Já o Galeão não, o Galeão ele vai fazer uma rota mais longa, que vai ser definido ainda pelo dono. Mas a princípio seria Bombinhas, mas não há certeza ainda. Isso aí a gente vai confirmar com vocês mais adiante. Então, Galeão Santa Trindade vai fazer uma rota distante, né, maior, uma rota mais longe. E essa parte aqui também não tinha há 30 dias atrás, e agora já está quase concluído. Vamos subir ali? Ó, as escadas também, um outro detalhe, as escadas elas são bem largas. As escadas são bem largas, justamente para quê? Para que a galera não fique se batendo aqui. Lembrando que durante a navegação ninguém pode ficar sentado na escada, nem em pé, então a escada ela fica livre. Mas na hora do desembarque, né? O pessoal vai descer pela escada, ela já é bem larga, que é para o pessoal não ficar se batendo, talvez não cair, não se machucar, já foi feito para isso, já bem larga. E aqui mais janelas também, essa parte bem avançada. Rapaziada, tá um vento aqui, eu espero que não tenha muito ruído no áudio aí. Se tiver, me perdoem, mas tem muito vento hoje aqui. Eu tô fazendo o máximo para tentar barrar o som. Os mastros não tinha também há 30 dias atrás. Eu iniciei o último vídeo com os mastros no chão. Já fizeram toda a mastação da embarcação. Então, esse daqui do meio tem mais de 20 metros de altura. Os dois, né? São dois mastros mais altos, com mais de 20 metros. Ainda tem alguma coisa a ser feita ainda na parte dos mastros. Tem alguns cabos para esticar, uma coisa básica, coisa rápida, não vai demorar muito não. Nessa velocidade que está sendo construído, lembrando que dia 15 de novembro é a previsão para colocar ele na água. Essa parte aqui também vai encher de turista. Essa parte aqui o pessoal vai ficar aqui curtindo o som e etc, né? A gente vai fazer um tour completo. Então todas essas partes do barco a gente vai mostrar. Depois a gente vai na proa, vai mostrar um museu pirata que vai ter ali também, na parte de dentro da embarcação. A gente vai mostrar por completo para vocês. Vamos aqui na outra parte aqui, ó. Essa parte aqui da polpa tem um destaque. Qual que é o destaque? Que os turistas vão poder ficar aqui e não vão precisar entrar por dentro ali para sair lá na frente, porque as laterais do barco vai ser aberta, ó. Então o turista ele vai poder estar passando aqui pela lateral do barco, vir para cá, ó, né? Aqui é aberto. Os outros barcos da frota não são assim, eles têm essa parte de trás aqui, mas não é aberta as laterais. Então quem quer ficar na parte de trás tem que passar por dentro da embarcação. E o Galeão Santa Trindade não. Aqui o turista vai poder vir ao redor, ou se quiser vir por dentro aqui, ó, tem a portinha também. Tá ficando um espetáculo, cara, show de bola. Por exemplo, aquele ali, o irmão dele, não é aberto na lateral. Então o turista não consegue passar pelo lado e não pode ficar pelo lado também, então tem que ir lá por dentro. Um grande destaque aqui pro Galeão é esse detalhe aí. Aqui tem uns andaimes, o pessoal tá trabalhando aqui. Agora não dá pra gente passar. Já estão, na parte da manhã eles estavam lixando, agora já estão passando o verniz aqui. Jogo rápido. Agora a gente vai subir aquela escada pra ir ali pra cima. Ver como é que tá lá o avanço também. Aqui em cima acredito que mudou muita coisa já desde o primeiro vídeo. Essa parte aqui também evoluiu muito.
Em 30 dias não tinha essa proteção, já colocaram aqui, ó, toda a proteção. Então isso aqui estava aberto. E atenção pelo detalhe, né, rapaziada? Olha só como é tudo detalhado, ó, os acabamentos. Cara, muito lindo mesmo. Olha os detalhes da marcenaria. E aqui vai ser onde vai ficar o timoneiro, que vai controlar a embarcação, a sala de comando. Então é daqui que ele vai ficar, ó. Os bancos aos redores. E daqui ele vai comandando o Galeão Santa Trindade. Essa é a visão, deixa eu mais para frente aqui, ó. Essa é a visão que ele vai ter do marzão e do Galeão Santa Trindade. Agora, por comparação, deixa eu mostrar para vocês o seguinte, ó, para vocês poderem ter uma noção de tamanho aqui. O Galeão Santa Trindade, ele tem 34 metros de comprimento e 10 metros de boca. A boca seria a largura máxima do barco. Por exemplo, esse barco aqui do lado, ó, é um barco de pesca. Isso aqui é um barco de pesca, um barco comum, tradicional de pesca. A proa dos dois está frente a frente, os dois estão pareados certinho. Olha só a diferença de largura do barco de pesca para o Galeão Santa Trindade. De comprimento também. Da proa do barco até a popa, dá metade do Galeão Santa Trindade. Ainda sobra tudo isso aqui de tamanho, ó. Para vocês terem uma ideia da diferença de tamanho dos dois. Essa parte aqui também evoluiu bastante. No primeiro vídeo não tinha as luminárias, agora já colocaram, já invernizaram também a parte de cima. O mesmo esquema para as janelas, não tinha as portinhas, já foi colocado também já foi invernizado. Falta bastante acabamento ainda, mas coisa rápida, logo logo eles terminam aqui. E essa altura aqui, pessoal, é bem tranquilo, né? O pessoal não vai correr o risco de bater a cabeça aqui não, porque ó, mesmo eu esticando minha mão, eu não alcanço a ponta do dedo lá na parte de cima. E nessa parte aqui ó, não foi feito ainda, mas será feito 2 buracos, tanto um lado quanto do outro aqui. Para quê? Para colocar onde vai passar as correntes, que vai ficar a âncora. E aqui vai ser colocado o carrinho de engate, que vai ser o sistema do fundeio da embarcação. Agora vamos aqui para a parte onde vai ter o museu. O museu e os lastros. Vamos descer aqui, tá bem escuro ali, não sei se vai dar pra gente gravar. Não vai dar pra ver muita coisa. Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa aqui. Tem umas luzes aqui, eu acho que vai dar pra ver legal. Aqui é o seguinte, pessoal, aqui é o lastro central. A gente tem lastro boreste e bombordo, que vai ficar ali, ó, naquela portinha. E desse lado aqui também, né, boreste e bombordo. E o lastro central, que é aqui. E a gente tem o outro ali também. O que vai ter aqui? Pedras. Tá? O que eles colocam no lastro? Vão colocar pedras, que é para dar equilíbrio à embarcação quando ela estiver na água. Então, para isso que serve o lastro. E a quantidade de pedras, isso aí é calculado pelo engenheiro, que vai ver a quantidade certinha, é tudo calculado pelo engenheiro. E essa parte aqui, rapaziada, é onde vai ficar um museu pirata. A ideia é fazer um museu pirata aqui. Colocar aí os personagens piratas, né? Para levar a galera numa viagem no tempo. Então aqui vai ser o Museu Pirata, que também os turistas vão ter acesso. Agora vamos ali para a parte mais disputada entre os turistas. Acredito eu que vai ser a mais disputada. E vocês já vão entender o porquê. Então aqui, ó, a escadinha para subir na parte de cima, uma escada bem bonita também, bem diferente das demais embarcações. Também o mesmo esquema, bem largo, para ter uma segurança para os turistas. E também, ó, corrimão no meio. Lógico, não está invernizado ainda, mas logo logo está pronto. A gente vai acompanhar essa evolução. Logo logo a gente retorna aqui para mostrar um pouco mais do que está evoluindo. Mesmo esquema, bastante bancos aqui, ó. Para quem tem aquele famoso enjoo de mar, não é aconselhável o passeio ficar aqui nessa parte do barco, na proa. Para quem tem enjoo, sente enjoo, o melhor a se fazer é ficar no meio da embarcação. Ali não dá tanto chacoalho, né? Não dá tanto balanço. Já nessa parte aqui, ó, o barco ele fica balançando no mar. E aí quem é mais sensível aí pode ter um enjoo. Essa parte aqui, rapaziada, que eu falo que vai ser mais disputada, por quê? Deixa eu descer aqui. Deixa eu bem na ponta aqui para vocês poderem entender o que eu tô falando. Ó, nessa parte aqui, nesse mastro ali, ó, vai ter um Netuno.
Netuno, que é o deus dos mares. Então cada embarcação da frota dos barcos piratas tem algum personagem na frente. Por exemplo, esse barco que vocês estão vendo na tela aí, inclusive está aqui para docagem no estaleiro, ele tem o rosto de um pirata. E o galeão ele vai ter o Netuno, conforme eu falei, e o pessoal vai poder ficar aqui na ponta, nessa ponta aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um bico. Então o pessoal vai poder ficar aqui, ó, batendo a selfie, fazendo o seu story pro Instagram, e lá atrás vai ficar o Netuno aparecendo no fundo da foto. Então isso aqui vai dar disputa aí pros turistas, hein? E aqui também a gente tem um mastro na parte de cima, onde o Netuno vai ficar, diferente das outras embarcações que o mastro ele vem rente à embarcação. E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça o seu like, se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Seja muito bem-vindo aqui, tem um monte de vídeo relacionado a embarcações, à área naval, que você vai gostar muito se você gosta desse tipo de conteúdo. Um grande abraço, fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Fui!